Muito boa tarde, Flávio. Flávio, primavera, estação das flores, a estação mais colorida do ano. Vou conversar aqui com o nosso convidado, que é o João Nadir, que é florista, que vai nos falar sobre as flores dessa primavera, as pessoas que gostam de plantar aí nas suas casas, nos apartamentos, nos seus jardins, que tipo de flores e os cuidados que você tem que ter com essas flores. Boa tarde, João. Boa tarde, amigos da Rede Record. As flores que nós temos hoje, já está trocando todas para as flores da primavera, né? Que seria a margarida, a zinnia, a sálvia, que é o ano todo, né? O tagete, são as plantas de ano todo e são as plantas muito bonitas, inclusive a petúnia também, que é uma planta bem resistente, né? Que se adapta bem no sol, né? Então essas são as plantas mais indicadas, né? E outras tantas, que nem já está chegando a época da 11 horas também, até o final do mês, com certeza nós já estamos recebendo as 11 horas, que é uma flor que dá muito brilho ao seu jardim, né? Então essas são as qualidades mais indicadas, né? Então essas são as flores para o jardim. Isso, para jardim, canteiros, né? Inclusive até em floreiras, sacadas de apartamento pode ser usado, né? Para quem mora em apartamento, quais os tipos de flores mais resistentes? Porque fica dentro de casa ou fica só naquela sacada onde pega pouca luz? Pois é, as flores para sacada de apartamento depende de cada apartamento. Se vai pegar sol, vai caber bem uma margarida, vai caber bem uma zinnia, no caso a sálvia também vem bem, a petúnia, uma flor bonita. E como tem apartamentos que tem aquelas floreiras mais grandes, né? Que pode ser usada uma planta ornamental mais alta, né? Aí quando se trata de sombra, aí nós já temos que usar um empátis híbrido, uma begônia, o beijinho que também é chamado de Maria Sem Vergonha, né? É uma planta que aceita bem a sombra, né? João, quais as plantas mais resistentes? As plantas mais resistentes hoje da sombra é o empátis híbrido. O beijinho também dura 30 dias, né? Que essas flores de caixaria são flores mais de época, máximo um ano, porque depois já começa a ficar feia, ela começa a crescer um pouco a mais, né? Então a gente tem que trocar de época em época. E outra que também, senão o florista não vive, né? Precisa vender de época em épocas, né? João, essas flores então que vêm em caixa, essas bem coloridas, o tempo de vida dela é de 12 meses? Não, tem umas que são de 12 meses e tem outras que é no máximo 6 meses, depende do cuidado de cada um, né? Porque se tu levar lá e plantar e eu dizer que vai durar 6 meses, talvez não dura, porque depende do cuidado de cada pessoa, né? A planta tem que ser regada na época certa, tem que ser adubada na época certa e tem que estar num clima compatível com cada espécie de flores, né? Falando em adubo, essas flores que são de tempo aí de 6 meses de vida e que elas ficam bonitas, elas têm que ter um cuidado com o adubo de quanto em quanto tempo tem que adubar essas flores? No caso, se for plantado com terra adubada, ela vai resistir a cada 30, 60 dias, é bom dar uma reforçada no adubo, né? E se for essas plantas que é plantada em floreiras, é bom adubar ela com a jardineira com adubo líquido, né? Porque nas sacadas dos apartamentos costuma se plantar em jardineiras plásticas, jardineiras de concreto, essas. Então aí tu tem que, a cada 30 dias, depende de cada tipo de adubo, né? Estou conversando aqui com o João Nadir, que é florista, que está nos trazendo essas informações nessa tarde de variedades aqui do Você Precisa Saber, nos falando sobre as flores nessa primavera, que é a estação mais colorida do ano. Eu volto no próximo bloco com mais informações para você. Não planto capim guiné, pra boiaba na raba, eu tô virado no diabo, eu tô Estamos de volta nesse segundo bloco aqui dentro do Você Precisa Saber. Boa tarde para você que nos assiste, que nos dá o prazer da sua companhia nessas tardes de variedades aqui do Você Precisa Saber. Primavera, estação das flores, a estação mais colorida do ano, e o nosso convidado é o João Nadir, que é florista, que está nos falando sobre as flores e os cuidados que você tem que ter com elas. João,
Para quem tem um espaço dentro de casa muito pequeno e quer plantar chás e temperos, quais os cuidados? Olha, os cuidados dos chás tem que ser... Quase toda a qualidade dos chás e tempero precisa de um mínimo 4 horas de sol por dia, né? Se ficar exposto o dia todo não há problema. Para quem não tem espaço, pode plantar nas jardineirinhas, nas jardineiras ou em vasos também. Inclusive vasos, pode se quiser um ambiente alto, com um vaso mais alto, pode pôr a terra, plantar tranquilo, ele vai se dar bem, né? Quanto mais terra, menos água vai precisar botar por dia. Como tu vai plantar numa floreira baixa, tu vai ter que pôr mais água por dia. E a parte de adubação delas? A adubação delas também, como se for plantados em cantoneiras, que a gente chama jardineiras, né? Tu pode colocar todo dia um pouco de água, né? Todo dia um pouco, depende da quantidade de sol que bate no lugar onde fica essas plantas, né? João, os bonsais são árvores em miniaturas. Essas árvores, como são feitas, como são preparadas para que elas não cresçam? As árvores de miniatura, no caso, ela é preparada em vasos pequenos, né? E isso tem que ser cortado a cada ano. Depende da planta, pode ficar até 2 anos sem cortar a raiz, né? Porque conforme tu vai cortando a raiz, impede o crescimento da planta, né? Então isso é o segredo do bonsai. E ela tem uma parte dela que ela é torcida, os galhos são preparados, torcidos um com o outro? Exatamente, todo bonsai é preparado com uma técnica, né? Tu vai modelando ele do jeito que fica mais bonito, né? E também tu faz a poda a cada 2, 3 meses nas copas, né? Para ficar redondinho, o jeito que tu quer deixar o formato dele, né? E para quem quer levar a natureza para dentro da sua casa, principalmente as pessoas que moram em apartamento, que moram aí na selva de pedra, querem levar folhagens, porque tem problema de crescimento, a técnica que tem que ser usada? Aí tem que ver o tipo da planta que vai levar. Sempre é bom pedir orientação para o florista ou o produtor que estiver produzindo essa planta para ver o ambiente mais adequado, porque como muitas vezes chegam as pessoas aqui e perguntam assim, mas eu levei essa planta e coloquei dentro do meu apartamento, mas não deu certo. Porque de repente não houve um contato de comunicação para ver qual é o tipo da planta que dava lá dentro, né? Por exemplo, a gente tem aqui na nossa loja aqui, ficus, né, no caso, que o ficus já tem 10 anos ele está estilo um bonsai. Só depende de tu pegar a cada ano, se tu deixar ele vai rasgando o vaso, ele quebra o vaso, que nem os meus estão em vaso de plástico, ele racha o vaso, né? Então tem que tirar a cada ano, cortar a raiz, plantar ele de novo, ele sempre vai ficar uma árvore em miniatura, só vai engrossando o tronco. Conversei aqui com o João Nadir, que é florista, que nos trouxe essas informações nessa tarde aqui do Você Precisa Saber sobre flores, que nós estamos na estação mais colorida do ano, que é a primavera. João, muito obrigado aí pelas suas informações para os nossos telespectadores e você tenha uma boa tarde. Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rede Record e quando precisar de alguma indicação que eu tiver no meu alcance, estarei aqui pronto para informar vocês. Mais informações sobre essa entrevista você pode acessar o nosso blog e que você siga o seu dia feliz da vida. Caxinguele, não planto capim-guiné pra boiabana raba. Eu tô virado no diabo, eu tô arretado com você.